Pois muito bem, boa noite. Hoje, nessa quarta-feira, dia 24 de março de 2021, nós damos sequência aos nossos estudos em Direito das Obrigações. Hoje nós vamos, como eu disse no encontro da aula passada, nós vamos engrossar um pouco mais esse caldo. Nós estamos dando mais consistência e, portanto, apresentando conteúdos um pouco mais detalhados e complexos sobre essa especificidade do direito das obrigações. Na aula passada, nós falamos em relação às obrigações classificadas quanto aos seus objetos. Então, obrigação de dar, obrigação de fazer e obrigação de não fazer. E no final da aula, começamos a conversar a respeito de modalidades de obrigação, estas também com uma classificação própria. As obrigações ditas quais foram, deixa eu só tomar aqui a referência. Nós falávamos sobre obrigações cumulativas, facultativas, alternativas, divisíveis, indivisíveis e solidárias. De maneira que essa é a ponte entre a aula da semana passada e a aula que teremos hoje. Então, hoje nós vamos tratar sobre essas modalidades, essas classificações das obrigações. Vocês verão que na medida em que essa consistência do conteúdo vai tomando uma forma mais vigorosa, as informações elas vão se somando e as coisas, espero sinceramente, vão fazendo mais sentido, porque as doutoras e os doutores vão percebendo que essas obrigações, a despeito do elemento textual, do elemento positivado no diploma privado, no Código Civil, a despeito dos exemplos que nós vamos dando e da doutrina que vai justificar e fundamentar essas modalidades ou classificações das obrigações, vocês vão vendo aí essa teia do direito das obrigações sendo construída junto com vocês, diante de vocês e junto com vocês. Então, a ideia hoje é avançar nesse sentido, ok? Então, mais uma vez aí, sejam todos bem-vindos, aqueles a quem eu ainda não cumprimentei, meu boa noite, feliz e grato aí pela presença e pela participação das doutoras e dos doutores, e Boa sem noite, mais doutor. Boa noite, delongas, boa doutor. noite, Valeu. boa noite, e sem mais delongas, vamos aqui aos nossos, por assim dizer, temas da noite. Deixa eu só subir o material aqui com o qual nós vamos trabalhar, mas antes disso, eu só quero fazer uma menção, deixa eu voltar aqui muito rapidamente. Deixa eu abrir aqui o nosso Teams, porque aí eu consigo fazer isso até melhor. Vamos lá, nós já estamos aqui na nossa página do Teams, eu estou vendo o espelhamento aqui. Para mim, pelo menos, está ok. Se não estiver aparecendo para vocês, por favor, me avisem. Mas eu quero começar a aula de hoje lembrando as doutoras e os doutores o nosso compromisso de hoje. Eu, observando ali as conversas no chat, eu percebi que vocês estão antenados a isso, vocês sabem dessa responsabilidade. Diga-se passagem, ela foi apresentada aqui hoje, mas ela foi passada, ela foi informada na aula da semana passada. Então, hoje eu só abri aqui no Teams, nessa aba de tarefas, aqui onde estamos, eu só abri no Teams a condição, vou abrir para editar aqui só para vocês verem, né? O que é a tarefa de hoje. Portanto, eu quero começar a aula, inclusive, ouvindo vocês nesse sentido. Então, a tarefa que eu espero que vocês postem aqui, e eu vou dizer por que eu digo eu espero, porque essa tarefa ela vai compor as atividades que vão formar a nota de vocês. Vocês sabem que as notas de vocês elas serão compostas pela nota da avaliação referente à AV1, mais atividades avaliadoras de aprendizagem. E essas atividades avaliadoras de aprendizagem, elas vão ser passadas, elas vão ser apresentadas nesse curso, nessa duração de tempo até a V1. Acontecerá essa e provavelmente acontecerá outra, ou pelo menos uma ou duas outras até a nossa prova. A nossa prova, se não existir mudança no calendário, ela tem data para semana ali do dia, deixa eu olhar aqui, porque eu sinceramente não lembro, em abril, para a semana do dia 19 de abril. Então, entre 19 e 23 de abril, salvo a alteração de calendário, será o período da nossa AV2. Então, nós estamos aí no intervalo entre agora e AV1. Entre agora e as AV1s,
semana de provas AV1, nós estamos no intervalo de um mês. Então, nesse curso de tempo, eu ainda passarei, além dessa, mais outras 2 atividades para os doutores e doutoras para completar essas atividades avaliadoras de aprendizado. Então, nesse sentido, eu espero a entrega dessas tarefas hoje. Eu vou fazer o seguinte, porque hoje a nossa primeira tarefa, mesmo eu tendo falado isso na semana passada, eu vou ajustar fazer isso aqui em tempo real, inclusive diante de vocês. Espera aí. Vou ajustar esse prazo para amanhã. Então, até amanhã, às 23h59, vocês vão poder... Pois não? Professor, deixa eu só te perguntar. uma pessoa... Pode falar, colega, depois eu falo. Todos terão que entregar ou uma pessoa do grupo apenas? Boa. Na formação do grupo, escolham alguém que vai entregar. Só não esqueça de colocar, não esqueçam, né, os elementos do grupo, de colocar os nomes dos participantes e o seu RA. O número de matrícula, né, que é a mesma coisa. Então, um só apenas posta, não precisa todos do grupo postarem, e na sua postagem você não esquece de colocar lá no texto. Você vai responder isso aqui no formato Word, manda para mim o arquivo Word ou PDF, fica a tua escolha, você vai subir o arquivo aqui, e nesse arquivo você deixa claro quem são os elementos do grupo, tá bom? Essa era a minha dúvida, Ok. então, doutor. Já matou, então. Maravilha. Fechado. Maravilha. Então, vocês já sabem que aqui no nosso feed, nessa barra de cima, há as atividades. Essas atividades sempre ficarão aqui em trabalhos, inclusive quando as provas de vocês forem apresentadas. Quero acreditar que elas acontecerão, pelo menos as provas de AV1. As provas AV1, elas vão ser apresentadas aqui ainda no Teams, pelo que está mostrando o andar da carruagem. Então, vocês já sabem que tudo referente, vou falar da minha disciplina, né? Tudo referente a trabalhos, a avaliações, vai estar postado aqui, estará disposto aqui para vocês. Feito? Então, eu sei que alguns, inclusive, já entregaram. Para esses que entregaram e que desejarem compartilhar o que entenderam da análise da jurisprudência, o que perceberam do exame do caso concreto, eu vou abrir para vocês e desejo sinceramente ouvi-los nessa ocasião. Deixa eu subir aqui o nosso conteúdo de hoje. Eu vou, tão logo concluo a aula, eu vou subir, como sempre faço, né, a cópia do conteúdo de hoje. A de hoje ainda não está disponível. Eu fiz umas alterações pouquinho antes aqui de começar a aula, percebi algumas coisas que precisavam ser destacadas, então o arquivo que eu ia subir, eu vou fazê-lo depois da aula. Vamos lá, vamos achar aqui o bendito do PowerPoint para dividir com vocês. Opa! Então já estou vendo que ele está aí na tela. Vamos só esperar a boa vontade aqui da... Professor. Pode falar, doutora. Posso fazer uma pergunta? Claro. Essa tarefa de hoje, esse trabalho, ele vale quantos pontos? Eu ainda não defini, porque assim, a prova vai valer de 0 a 7. A AV1 vai valer de 0 a 7. E as outras atividades vão completar esses 3 pontos. Então, a depender se teremos 2 ou 3 outros trabalhos desse, eu vou definir qual será a atribuição de nota de avaliação para cada um deles. Tá? Mas é essa então, fração... Perdão? Então, não só esse trabalho, vai ter mais algum, pelo menos um ou dois. Isso, pelo menos mais um, este e mais um. Ah, entendi. Quero entender que vou passar ainda mais 2, então teremos cada um trabalho destes valendo 1 ponto. Quero entender que faremos assim. Tudo bem, obrigada. À disposição, doutora. Então, vamos nós aqui. Deixa eu só voltar para a minha tela para ver a interação de vocês e vamos trabalhar. Então, vamos nós. Nossa aula de número 4, esse efetivamente é o nosso 4º encontro, quando daremos seguimento aqui à teoria, à relação jurídica. Professor, deixa eu falar um pouquinho antes de você começar. Você falou que ia fazer o trabalho, você ia falar do trabalho, alguém ia apresentar o trabalho agora ou vai ser no final da aula? Não é agora, eu já vou
Eu vou só apontar o que nós vamos fazer na aula de hoje e já vou passar para as questões do trabalho. Tá, beleza. Obrigado. Então, vamos lá. Relações jurídicas obrigacionais e o Código Civil de 2002, parte geral, e a ponte entre a aula de hoje e a aula da semana que vem já é a respeito do adimplemento das obrigações. Se vocês lembrarem lá daquela aulona em que, inclusive, eu usei um esquema que eu fiz à mão, e nesse esquema há uma fatia, a última delas, em que se trata sobre o cumprimento das obrigações, o pagamento das obrigações, o adimplemento das obrigações, eu estou usando aqui sinônimos, nessa condição, você já tem naquele material a introdução a partir da qual nós vamos criar um caminho, criar uma trilha para tratar sobre o adimplemento. Mas entendam que nós vamos nos debruçar sobre o adimplemento das obrigações e as variáveis a respeito desse adimplemento no encontro da quarta-feira da semana que vem. Hoje nós precisamos esgotar esse conteúdo aqui, que é a respeito dessas classificações das obrigações, falando das classificações das obrigações cumulativas, alternativas, facultativas, divisíveis, indivisíveis e solidárias. Isso aqui já é coisa para boné, isso aqui já é muita coisa. Professor, pode falar. Desculpa atrapalhar o senhor, mas de modo nenhum. O áudio tá falhando muito, eu creio que seja problema de conexão, e já tem mais uma colega aqui falando no chat. Será que não seria melhor o senhor fechar o vídeo e deixar só o slide para que não tenha nenhum problema? Vou fazer isso. Você fala o meu espelhamento, né? Isso. Vou fazer isso. Então, vamos lá. Se houver alguma interrupção, peço de novo essa gentileza de vocês. Se houver alguma interrupção da gravação ou alguma falha de áudio ou do data show, do PPT que eu estou usando aqui, apresentando em data show, por favor, me avisem, tá? Provavelmente isso deve ser oscilação nas conexões de vocês. Eu até mudei esses dias de operador, não sei se cheguei a comentar com vocês, porque estava tendo problema nesse horário. E aí mudei para uma operadora de fibra ótica, supostamente acreditando que não há esse tipo de interferência, né, de tráfego. Mas vamos lá. Falando sobre a atividade, portanto, sobre a análise daquela jurisprudência essa do STF, é uma jurisprudência antiga, eu tenho compreensão disso, mas é uma jurisprudência que nos traz uma reflexão, como está aqui já apresentado no primeiro quesito, sobre o artigo 252 do Diploma Civil, do Código Civil. Então, a primeira pergunta logo de tela é exatamente essa. De acordo com o artigo 252 do Código Civil, temos presente qual tipo de obrigação? Qual é a obrigação sobre a qual trata aquele julgado? Sobre obrigação alternativa ou disjuntiva. Maravilha. Obrigação de estar, tá? Vamos lá. Em relação ao objeto da obrigação, ela é de dar, de fazer, de não fazer, ela é uma obrigação em relação à sua efetividade imediata em relação ao objeto. Obrigação de dar coisa incerta, não seria? Dar coisa incerta. Agora, dar coisa incerta na modalidade da classificação alternativa, não é isso? Isso. É pacífico isso para vocês, todos que tiveram a condição de trabalhar com a jurisprudência, até porque o próprio texto da ementa da jurisprudência, se a minha memória não falha, já deixa isso claro. Agora, não deixa nesse nível, né, que é uma obrigação quanto ao objeto imediata, obrigação de dar, né? Dar coisa incerta mesmo. Dar coisa incerta. Agora, com relação à incerteza da coisa, e é esse o pulo do gato, é uma incerteza que aponta para uma relação alternativa, sobre a qual falaremos hoje. Quais são os requisitos dessa condição? Professor, posso falar o que eu coloquei? Por favor, doutora. Eu coloquei aqui que os requisitos, primeiro, que para configurar-se como obrigação alternativa, tem que existir um crédito, uma obrigação e uma só prestação
e essa prestação vai poder ser determinada, né, prioritariamente pelo devedor, mas tudo depende de como foi convencionado no contrato, como foi combinado. E no caso concreto, né, foi convencionado que ela poderia quitar a dívida em relação aos honorários advocatícios, né, ou em pecúnia, né, dinheiro, bens ou emissão de nota promissória. Maravilha. Professor, Pode falar. só um minutinho que tá com eco aqui. Oi, professor, o senhor está escutando? Estou te escutando, alto e claro. Pode falar, doutor. Eu coloquei que os requisitos eles podem ser observados. Eu e meu irmão, a gente colocou que, segundo o artigo 243, né, do Código Civil, né, a coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade. E nesse caso, como a doutora Débora acabou de falar, olhando a casuística lá da jurisprudência, quais são essas coisas que foram indicadas? Nota promissória, bem, dinheiro. Então, tá claro aqui os requisitos para a condição alternativa. Perdão? Acho que tem alguém com áudio. E objetos, professor. Perdão? A multiplicidade dos objetos é um dos requisitos, né? Foram vários objetos. Se você está falando de uma obrigação alternativa, e fiquem tranquilos, porque eu vou tratar agora na sequência sobre ela, mas se você está tratando de uma obrigação alternativa, essa obrigação alternativa ela precisa de uma multiplicidade de objetos. Inclusive, o foco da classificação entre alternativa, facultativa ou cumulativa é exatamente a condição da disposição desses objetos. Então, sempre que eu estiver discutindo sobre a disposição dos objetos, eu vou classificá-la. Eu vou classificar a obrigação pela condição da disposição dos objetos, que é basicamente a referência a partir da qual eu observo os requisitos para, evidentemente, o cumprimento dessa obrigação. Professor? Pois não, doutor? Quando se fala de alternatividade, ali, eu especificando que ele é fungível, eu estou colocando um sinônimo também? Vamos lá. Nem todas as obrigações alternativas precisa se definir como fungível ou infungível. Vai variar muito porque assim, a grande questão que todos temos que enxergar é qual é o objeto da prestação. O objeto imediato, por isso eu estou martelando tanto nessa tecla. Qual é o objeto imediato e o objeto mediato? Doutor Éder, eu tô atento aqui o que você está escrevendo também, tá? Então, o objeto mediato e o objeto imediato precisam ser percebidos com clareza para você, a partir disso aí, definir. Agora, se eu estou falando de fungibilidade ou de infungibilidade, eu vou, a partir disso aí, conhecer sobre a classificação desse objeto. Por exemplo, se eu estou falando de dar coisa certa ou coisa incerta, para esse critério de classificação vai importar sobremaneira. Se o bem, vamos chamar assim, se o bem, porque bem é coisa com valor econômico aplicado. Então, se o bem é fungível ou infungível. Que é a diferença, por exemplo, não sei se usei esse exemplo, acredito que sim, entre as 100 sacas de café e as 100 sacas de café tipo exportação colombianos. É um bem fungível, né? No caso. Eu tenho, pode sim. Assim, o meu grupo, né, a gente chegou a várias conclusões, mas assim, a gente estava vendo, a gente chegou a essa conclusão também, que os requisitos são os de multiplicidade do objeto, a exoneração do devedor com a realização de um só objeto, ou seja, a obrigação alternativa, ela é composta por envolver mais de um objeto, sendo que a sua indeterminação está na própria prestação e, portanto, a escolha se dará sobre a prestação. Perfeito. Porque, veja lá, uma vez que eu identifico qual é o objeto da obrigação, eu consigo entender, compreendendo o objeto, percebendo o objeto,
como se dará a sua prestação. E aí eu serei capaz de dizer se essa obrigação será alternativa, se essa obrigação será cumulativa, se essa obrigação será facultativa. Toda essa discussão está centrada na compreensão do objeto. E aí, quando você compreende o objeto e, portanto, o contrato que trata sobre o objeto da prestação, você consegue enxergar todos os requisitos como a doutora... Você falou e escapou seu nome, doutora? É Carla. Ô, doutora Carla. Então, como a doutora Carla falou, todos esses requisitos são perceptíveis pelo objeto, e aí você amarra o comentário exposto aqui pela doutora Carla com aquilo que falou o doutor Ricardo e que inicialmente também falou a doutora Débora. E nesse mesmo diapasão aqui, nesse mesmo sentido, tem o comentário do doutor Éder, que faz apontamento aqui para o 252 também. Só que ele está me fazendo uma pergunta aqui. Deixa eu ir à pergunta do Éder, e aí a gente parte para o terceiro item e conclui esse momento. Ele diz assim, o artigo 252, a falta não suprida pelo juiz da autorização do marido, quando necessária, 243, invalida o ato da mulher. A gente chama isso aqui de outorga uxória. Então, invalida o ato da mulher. Podendo esta nulidade ser alegada pelo outro cônjuge, até 2 anos depois de terminada a sociedade conjugal. Tudo bem, você continua falando. Mas vamos lá, eu não entendi a tua pergunta. O que isso tem a ver, em que sentido, doutor? Desculpe. Professor, eu não tinha entendido, mas aí a Débora falou aqui alguma coisa que eu melhorei o meu entendimento. Então tá aclarado o ponto, porque eu me perdoe, eu não consegui perceber o ponto do teu questionamento. Não, não, agora eu entendi. A Débora colocou aqui, eu já entendi o que eu tenho que fazer. Professor. Tá. Acho que ela falou aqui do inteiro teor da jurisprudência. Pode falar, doutora Carla. O nosso grupo, a gente fez umas considerações finais. A doutora Letícia, ela deixou o nosso trabalho, assim, deu uma arrumação melhor. Eu poderia estar falando mais? Por favor, doutora Carla, a palavra é sua. Ela colocou assim, a gente fechou o grupo, né? A obrigação no caso concreto não pode ser obrigação jurídica simples, pois apesar de ter um credor e um devedor, há uma pluralidade de objetos. Também não pode ser obrigação jurídica complexa, pois nessa relação não existe uma pluralidade de credor, tampouco de devedor. Ademais, não será uma obrigação conjuntiva. Nela, a relação se pauta na pluralidade de objetos, em que o devedor deve prestar todos os objetos da obrigação. Logo, a obrigação alternativa é a que melhor se enquadra ao caso concreto, por ser uma espécie de gênero obrigação jurídica complexa com pluralidade de objetos, em que o devedor cumpre a obrigação quando presta apenas um deles. No caso concreto, foi acertado entre o advogado e a parte devedora que a quantia de liquidação da obrigação seria de 10% sobre a partilha dos bens, não sendo especificado naquele momento que a execução se daria somente por pecúnia, segundo o artigo 252, caput Código Civil. Nas obrigações alternativas, a prerrogativa de escolha cabe ao devedor, já que nada diferente foi estipulado em contrato. O quesito, nesse caso, é a existência de credores, devedores e a pluralidade de objetos. Essa foi as considerações finais do meu grupo. Então, a senhora já acabou com as considerações finais, respondendo ao questionamento, e já eu volto a esse quadro aqui, respondendo ao último questionamento que eu ia fazer, que é exatamente a respeito da concentração. Concentração é esse ato de escolher diante de uma multiplicidade de objetos mediados, porque vamos lá, pecúnia, crédito ou bens. Isso aí, espero que nessa altura do campeonato já esteja claro para todos que trata-se de objetos mediatos da obrigação. Tranquilo? Professor. Pois não, doutora? Professor, eu queria agradecer as meninas do grupo, nosso grupo desenvolveu bem.
a Ivana, a Letícia, a Tatiane, a Kátia, a Larissa. Muito obrigada, foi um grupo bastante bom. Eu gostei de trabalhar com eles. Que bacana. E eu tenho certeza que na medida em que vocês pesquisaram, discutiram sobre o tema e perceberam a ramificação dos assuntos e, sobretudo, já anteciparam um assunto sobre o qual nós vamos tratar na sequência, a compreensão daquilo que falaremos ficará, assim, infinitamente mais clara. Essas tarefas, eu acho que um dos valores mais caros, mais importantes dessas tarefas é exatamente este, é de oferecer a vocês essa oportunidade de mergulhar mais no conteúdo. Porque, repito, e eu falo isso com muita tranquilidade, o que eu apresento aqui para vocês é um panorama. Eu não consigo, pelo tempo exíguo que nós temos, dar o nível de aprofundamento que é cabível ao estudo tal qual foi feito pelo grupo aqui da doutora Carla. Então, é fundamental esse tipo de atividade, não apenas essas que nós induzimos ao resultado, mas todas elas. Vocês têm aí para trás outras atividades avaliadoras de aprendizado. Eu recomendo, se vocês ainda não as fizeram, façam-as. Voltem às aulas anteriores e busquem respondendo, buscando nessas atividades aprofundar e testar o aprendizado de vocês por meio dessa ferramenta de exercício. Então, eu quero acreditar que tenha sido uma experiência enriquecedora para todo mundo. Assim como nos diz aqui a doutora Débora a respeito do grupo dela. Sem problema nenhum, viu? Em relação um dos componentes do grupo sempre vai ser o porta-voz, muito embora, se desejarem, outros podem falar. Mas a ideia é essa, é construir tal qual a doutora Carla fez, a doutora Débora fez, o doutor Ricardo também fez, construir essa síntese e chegar a esse entendimento. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre essa atividade? Posso falar, doutor? Mas Claro, não doutor. tem muita coisa diferente, não, mas só vou dar uma lida aqui, peraí. Deixa eu Por achar. favor, Tá. some aí sua contribuição. Na alternativa A, né, já tinha falado, obrigação alternativa disjuntiva, que é aquela que tem como objeto para o cumprimento da obrigação duas ou mais prestações, onde o desencargo da obrigação ocorrerá quando entre determinados objetos um típico for entregue. Nada mais é que a obrigação de dar coisa incerta. Aí, quanto aos requisitos, a prestação gerada pela obrigação é solucionada através do pagamento de um objeto ou outro objeto de forma contratual. O objeto, na situação ou problema acima mencionado, será a nota promissória, o bem ou o dinheiro, onde há a multiplicidade dos objetos, né? E sendo objetos imediatos de negociação. Aí até se tem um outro exemplo, né? Por exemplo, um indivíduo, sendo sujeito passivo da obrigação, para o cumprimento do contrato, ele deverá entregar ou um carro seminovo 2012, ou um reboque de 4 toneladas, ou roda esportiva de liga leve, sendo a entrega de qualquer um dos 3 objetos a remissão da prestação. Maravilha. Agora, só uma expressão assim, a remissão talvez não seja o termo mais adequado, porque houve o adimplemento. Assim, a remissão, ela acontece quando não há o adimplemento, ela afasta o adimplemento, ela, portanto, é antagônica ao adimplemento. Então, o que é remir? Em última análise, é perdoar, é afastar, é abonar aquela obrigação. Então, a obrigação ela não foi abonada, no caso, né? Ela não será abonada, em tese, ela será cumprida. Só esse zelo com a terminologia, porque nós vamos precisar usar a terminologia de remissão aqui hoje, quando formos falar de obrigações divisíveis, indivisíveis e solidárias. Mas como eu não falei sobre isso, aí eu tive só o zelo de deixar claro a compreensão do que é a figura da remissão, diferente da figura do pagamento. Então, eu coloco pagamento. Então, pagamento. Pode colocar a expressão pagamento, a figura do direito pagamento, que ela é mais apropriada para a ideia. Mas é exatamente isso. Doutor. Maravilha, doutor. Muito obrigado. Valeu. Valeu, digo eu, doutor Conrad. Então, vamos embora?
com relação a esse conteúdo a respeito do qual nós trataremos hoje, nesse tempo aí que temos diante de nós, vamos... E aí, sobretudo, eu me dirijo agora para quem já fez essa atividade. Veja você, quando você antecipa os estudos e soma essa antecipação dos estudos com essa apresentação, com esse preâmbulo que eu vou fazer a respeito de cada um desses temas, como o tema fica cristalino diante de vocês. É claro, o tema já, pelo que eu ouvi de vocês, o tema já está cristalino. Então vejam aí o quanto a gente ganha quando somos, assim, capazes de antecipar os estudos. Que era, aqui para nós, era uma coisa que eu sempre estudei à noite. As minhas formações sempre foram no período noturno, porque eu sempre precisei trabalhar durante o dia. Na minha primeira formação, inclusive, eu estudava de noite, eu fazia administração de empresas de noite e saía da faculdade para trabalhar no banco. Era uma época paleozoica e nessa época eu trabalhava num banco no sistema de compensação de cheques e isso era de madrugada. Então, saía da faculdade, passava a madrugada no banco, saía do banco, ia para uma lanchonete que a família tinha, tirava até a hora do almoço trabalhando na lanchonete, almoçava e dormia até a hora de voltar para a faculdade e fazer tudo de novo. Isso me gerou alguns vícios, dentre eles tomar café no litro, mas me permitiu aprender desde lá a administrar o tempo da melhor maneira. Eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte, eu sei que todos, e sobretudo meu respeito a quem estuda de noite, porque eu já sentei nessa cadeira, mas mesmo assim, estudar de maneira antecipada, trazer para perto de você um assunto que ainda vem, é um diferencial fabuloso nos teus estudos, na tua formação. Professor. Pode falar, doutora Carla. Eu estou no trabalho. Eu tenho um escritório que eu trabalho com o plano de assistência familiar, que é uma empresa voltada para essa prestação de serviço. Então, eu estou no escritório, eu ainda não fui para casa. Olha aí. Eu ouvi o senhor falando, né, que o senhor trabalhou, eu ainda estou no escritório, conciliando, né, os estudos com o trabalho. Mas é legal estudar à noite. Olha, é por isso que eu falo. E eu falo isso assim, de uma maneira muito sincera, tá? Eu não quero polir relacionamento com ninguém. Eu falo isso de uma maneira muito sincera porque é assim que eu acredito. Eu busco honrar todos os meus alunos. Busco fazer o meu melhor para entregar a melhor aula possível para os meus alunos. Mas eu tenho um apreço muito especial para quem trabalha o dia todo e de noite enfrenta a jornada de estudos. Exatamente por saber na pele o quanto isso demanda de quem está do lado de lá um trabalho mais engajado possível. Então, meu respeito e o meu melhor esforço para entregar. Não sei se consigo, sinceramente não sei, mas faço o meu melhor e isso eu lhes dou a palavra. Vamos lá. Eu apresento primeiro para vocês aqui, eu apresento primeiro para vocês aqui essa estrutura esquemática em que a gente divide as obrigações analisando-as quanto aos seus objetos, dizendo que ela pode ser de objetos simples e dizendo que elas podem ter essa compreensão mais complexa. Compreensão essa que vai variar pelo objeto propriamente, e aí nós vamos estar diante das obrigações cumulativas, alternativas, facultativas, ou compreendendo o objeto, mas olhando o objeto do ponto de vista da entrega, portanto, os elementos subjetivos, compreendendo que dos três elementos que constituem a obrigação, elementos objetivos, elementos subjetivos e o elemento virtual, o elemento abstrato, o elemento alienígena, os adjetivos são muitos que falam do vínculo jurídico. Destes, o vínculo jurídico é imutável, o vínculo jurídico é essa cola que junta os sujeitos da obrigação e a sua prestação coisificada, materializada no objeto. Então, quando a gente parte para essa classificação aqui, primeiro nós vamos observar a organização de como essa obrigação é cumprida do ponto de vista do objeto. E, na sequência, nós vamos observar de como as obrigações são cumpridas, de como esse outro conjunto de obrigações é percebido quanto ao seu cumprimento, mas olhando da perspectiva de quem cumpre. Não aquilo que é entregue enquanto objeto, não daquilo que é feito ou não é feito enquanto objeto, mas de quem faz ou de quem não faz, de quem entrega. Então, essa é a perspectiva, ou melhor dizendo, estas são as perspectivas desta compreensão das obrigações quanto aos seus elementos de composição e observando-os nesse primeiro momento. Ponto de vista objetivo,
num segundo momento, do ponto de vista subjetivo. Só lembrando que nós estamos diante de obrigações compostas. Compostas diante a multiplicidade de objetos e depois compostas mediante a multiplicidade de sujeitos. Ora, ao falarmos de obrigações solidárias, eu estou dizendo que numa relação há vários sujeitos em um ou em ambos os polos da obrigação. Ao dizer que uma obrigação é divisível ou indivisível, eu ainda faço uma mescla entre o objeto, que pode ou não ser dividido, e o sujeito que vai cumprir a obrigação, ou os sujeitos que irão cumprir a obrigação. Mas nesse primeiro momento nós recortamos só o objeto. Nós, para entendermos essa classificação, como os doutores e doutoras bem já perceberam, nós vamos observar apenas o objeto. Todo mundo comigo? Posso tocar o barco? Vou só ajustar minha luz aqui, que ela Pode sim, doutor. Tranquilo. Pode sim, professor. Então, vamos nós. Falando aqui sobre as obrigações cumulativas ou conjuntivas. Evidentemente que são sinônimos. Fundação Getúlio Vargas adora os segundos termos. Ela vai usar obrigações cumulativas, ela vai usar obrigações disjuntivas, ela sempre referir-se-á a essas obrigações por esta nomenclatura em detrimento daquela primeira. Então, as obrigações cumulativas ou conjuntivas são aquelas em que há uma pluralidade de objetos. Contudo, a prestação destes objetos é cumulativamente obrigatória. Então, há aqui uma obrigação de 2 ou mais objetos que vão se somar, e sem essa soma, sem essa agregação, sem essa acumulação do objeto, não haverá cumprimento da obrigação. E aqui eu abro um parênteses para falar algo, para apontar algo sobre o qual eu vou tratar com muito mais detalhe, com muito mais critério a nossa aula à frente. É que obrigação não é parcialmente cumprível. Melhor dizendo, pagamento da obrigação é parcialmente cumprível, sim, só não há o pagamento. O pagamento da obrigação só se dá se for de modo integral. Então, se não há o cumprimento integral da obrigação, não há o seu pagamento. O pagamento ele só é complexo. Ah, Fernando, e aquelas obrigações que são periódicas, as obrigações de tratos sucessivos, que acontecem mensalmente, semanalmente, ou numa escala de tempo pré-definida? Ora, a gente não pode chamar cada um desses cumprimentos da obrigação de pagamento. Eles vão compor um todo que, no momento da entrega da última prestação, do fazimento da última tarefa, ou do último momento da condição suspensiva ou resolutiva do não cumprimento da obrigação, estou falando de obrigações negativas, aí sim dar-se-á o pagamento. Então, pagamento é só o cumprimento integral, é somente usado para o cumprimento integral da obrigação. Então, nas obrigações cumulativas, nas obrigações também conceituadas como conjuntivas, esse pagamento só dar-se-á quando os objetos forem efetivamente cumpridos. E aí, para o cumprimento, a gente sabe das suas apresentações de cumprimento imediato, da fazer ou não fazer. Então, vamos lá. Logo, só é considerada cumprida, só é considerada efetivamente paga, se o conjunto dos objetos for entregue. E esse entregar aí entenda de maneira genérica, né? Entenda lato sensu e não estrito sensu como obrigação de dar coisa certa. Então, muito embora o nosso exemplo aqui é de dar coisa certa. Cumpre-se se o conjunto das obrigações for entregue por serem ambos interesse do credor. Então, qual é o ponto que você vai observar nessas obrigações conjuntivas? É que o credor quer tudo. O credor deseja todos os objetos da obrigação. E eu estou me referindo aqui aos objetos mediatos. Ele quer o cumprimento da obrigação por meio do seu objeto imediato, que é o exemplo que trago, é uma obrigação de fazer. E ele quer que esse cumprimento imediato seja pleno, portanto, todos os objetos sejam entregues. Aqui, eu até brinquei na aula passada, né? Só falava de carro, de carro, de carro. Eu disse, no exemplo vai ter doguinho, olha o doguinho aqui.
no exemplo dessa obrigação conjuntiva que eu trago a vocês, eu tenho aqui uma obrigação de fazer conjuntiva da seguinte modalidade: dar banho e tosar o cãozinho. Para isso, a outra parte da obrigação, o sujeito credor da obrigação, provavelmente o dono responsável pelo cãozinho, vai pagar R$100 ao prestador do serviço, aquele que terá por obrigação imediata a obrigação de fazer e a obrigação imediata de dar banho e tosa. Então, pode ser dar banho e tosa e vermifugar. Você pode colocar quantos elementos objetivos imediatos forem, mas entenda, você só vai pagar a obrigação só será cumprida se todos os objetos forem entregues. Portanto, houver o cumprimento imediato da obrigação. Fechou? Quanto às obrigações alternativas, que foi a questão a respeito da qual anteriormente conversávamos. Deixa eu só observar esse comentário aqui. Fica tranquila, doutora. Fica tranquila. Com relação às obrigações ditas alternativas ou disjuntivas, eu já tenho uma outra circunstância. São aquelas em que há uma pluralidade de objetos. Contudo, a prestação desses objetos é obrigatoriamente alternativa. Logo, considera-se cumprida a obrigação se um dos objetos for entregue. Então, vamos lá. Cabendo ao devedor, e essa é a regra, aqui nós vamos para a redação do 252, cabendo ao devedor a concentração. Se você quiser anotar aí nos teus estudos, grave essa palavra, entenda essa palavra, porque ela é fundamental. A escolha do devedor, sempre que diante de uma obrigação couber, por regra geral, escolha do devedor, nós chamamos essa escolha do devedor de concentração. Portanto, nas obrigações disjuntivas, a concentração, se o contrato por trás da obrigação nada disser, tal qual no exame feito lá da jurisprudência, a concentração é de quem? A concentração, em regra, é do devedor. Assim o foi no exemplo analisado. Não é isso, doutoras? Não é isso, doutores? A quem cabia a escolha? Sim. O senhor? Estou lhe ouvindo, Sim, pode é o falar. devedor. O devedor, doutor. Exatamente da onde? Perdão? O 252 é exatamente da onde? Esse 252 do Código Civil. Então, eu não consegui entender isso aí. Deixa eu ver se... Porque o 252, ele fala sobre o marido e mulher. Olha aqui. Na obrigação alternativa, a escolha cabe ao devedor se outra coisa não estipular. Então, eu estou no lugar errado. Provavelmente, doutor. Eu estou Provavelmente. Está aqui a transcrição do 252, porque eu sabia que nós precisaríamos discutir a respeito da sequência. Exatamente, eu estou errado, no lugar errado. Não tem problema. Eu percebi desde a pergunta, mas já que você está falando agora, doutor, eu não quis lhe dizer logo de partida. Não, será que o doutor não está olhando para outro diploma? Agora eu estou no lugar certo. Obrigado, professor. Maravilha, doutor. Eu entendi, inclusive, aquela pergunta que eu tinha falado lá antes, que eu coloquei aquele 252 de outro lugar. Por isso que você fez uma citação ao 243, e aquela citação me pareceu estranha, mas vamos lá. Porque aquele 252 lá não tem validade mais. Qual é? Eu vou pegar esse gancho que você me deu e vou dividir uma coisa com vocês. Sempre que vocês forem analisar uma disposição de um código, usem, se você for fazê-lo de maneira virtual, use a referência do Planalto. Então, você vai dizer a lei que você quer e vai procurar lá nas referências do motor de busca o código que vem do Planalto. Esse vai ser sempre atualizado e de 2019 para cá, ele tem um martelinho do lado da referência do artigo. Nesse martelo, você vai encontrar algumas jurisprudências referentes àquele artigo. Então, busquem sempre, por uma questão de segurança, de atualização do diploma, do código, da lei,
que você está trabalhando, busquem lá no Planalto, porque ali é inequívoco a condição de atualização e ainda com esse aditivo de apresentar as jurisprudências. Feito? Então, dentro dessas obrigações disjuntivas, eu tenho uma possibilidade que, em regra, é do devedor. A concentração caberá ao devedor. Logo no nosso exemplo, chega lá o credor da obrigação, entrega cinquentão diante do caixa lá do pet shop e diz assim, a promoção de hoje é banho ou tosa por R$50. Se o dono do animal, portanto, o credor da obrigação, nada disser, é da concentração do devedor, portanto, o pet shop, né, que vai entregar ali aquela obrigação de fazer, é o direito de escolha, é, portanto, a concentração. Então, o pet shop, dentro das suas possibilidades, vai entender o que é mais viável, o que é mais interessante, ou vai entregar o cãozinho banhado, ou vai entregar o cãozinho tosado, nesse nosso exemplo de obrigação alternativa. Tranquilo para vocês? Agora, a gente precisa aprofundar um pouquinho mais nesses parágrafos aqui do 252. Todo mundo junto? Então, vamos nós. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor se outra coisa não estipular. E aqui nós já sabemos do que isso se trata. Parágrafo 1º. Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. E aqui, basicamente, eu estou falando das obrigações de trato sucessivo, das obrigações ditas continuadas. Nessas obrigações, sobretudo nessas, pode ter uma alteração. Mas olha aqui o que vai dizer o combinado do parágrafo 1º com o parágrafo 2º. Pegar o parágrafo 2º, que eu já uso os dois como gancho para o que eu vou falar. Quando a obrigação for de prestação periódica, trato sucessivo, continuado, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. Agora, essa capacidade deverá ser exercida, ou poderá ser exercida, dizendo propriamente como está aqui no dispositivo, a depender de não haver uma disposição em contrato. O contrato pode dizer assim, deixa eu usar um exemplo. O contrato pode dizer assim, obrigações alternativas, oferecer, você faz um contrato, por exemplo, com um prestador de alimentos. Então, o prestador de alimentos tem a obrigação de entregar coisa certa. E aí você diz assim, olha, a cada sexta-feira você vai entregar naquele determinado negócio tantos cafés, tantos lanches, nessas e nessas condições. Obrigação da coisa certa. Se essa obrigação tiver a concentração aqui nos termos do que fala, do que trata o parágrafo 1º, não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. Eu não posso dizer assim, olha, hoje eu vou no contrato, hoje eu vou te dar hoje eu vou te dar o café e o lanche. Na outra eu te dou isso, eu te dou aquilo. Essa escolha, Pois não, doutor. Esse contrato pode ser tácito ou ele tem que ser escrito? Para ter a segurança, ele precisa ser expresso. Não necessariamente ele precisa ser escrito, mas ele precisa ser expresso. Ah, tá bom, então. Se ele for tácito, está liberado. Agora, está liberado nas condições do parágrafo 1º e 2º. Se o credor se manifestar em sentido contrário, por exemplo, o credor diz, olha, eu quero receber... Acho que não ficou legal esse exemplo. Deixa eu ser mais específico ainda. Você contrata com o hortifruti granjeiro, que é responsável pela cozinha de um hotel. Então, você contrata com aquele hortifruti granjeiro que ele vai ter obrigações alternativas junto àquele estabelecimento empresarial. Então, aquele hortifruti granjeiro, toda segunda-feira, tem que descer no hotel ou uma carga de maçãs ou uma carga de peras. Então, já é uma possibilidade em que, na regra geral, a concentração está para o devedor, que é o hortifruti granjeiro. Agora, vamos lá. Parágrafo 1º. Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma coisa e parte em outra. A questão da obrigação alternativa é, na segunda-feira, ele entrega ou só maçã ou só pera. Ele não pode entregar a metade da carga em maçã ou a metade da carga em pera, salvo acordo expresso entre as partes. Tranquilo? Parágrafo 2º. Toda segunda-feira ele vai entregar essa carga, quer sejam maçãs, quer sejam peras.
Quando a obrigação for de prestação periódica, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. Então, na segunda-feira da semana que vem, só há uma carga de maçãs para entregar. Na segunda-feira da outra semana, eu tenho a opção, o hortifruti granjeiro tem a opção. Eu posso entregar a maçã, eu posso eu posso entregar as peras. Então, essa opção, de novo, salvo exposição em contrário, salvo manifesta vontade da parte em contrário, pode ser exercida dessa forma. Parágrafo 3º, que é o último que nos importa aqui. No caso de pluralidade de optantes, não havendo acordo unânime entre eles, decidirá o juiz. Vamos lá. Esse hortifruti granjeiro não oferece apenas para um hotel. 4 estabelecimentos de hotelaria se organizaram, fizeram um consórcio para comprar mais barato. Beleza? E aí o que acontece? Eles se sujeitaram às regras gerais do 252. Só que um hotel sabe que a sua clientela adora comer peras. Portanto, ele só quer a concentração, na verdade, não é mais nem a concentração, ele só quer a prestação em peras. Se isso acontecer e os outros 2 ou 3 participantes desse consórcio disserem, não, tanto faz, eu quero que a situação fique a depender da disponibilidade do fornecedor, porque isso implica num preço mais baixo. Se eu começo a exigir do meu fornecedor que ele só preste aquela obrigação de entregar coisa certa nesses termos, eu vou ter um incremento do preço. Isso não é interessante para nós. Se isso gerar conflito entre os credores, só vai ter um jeito de dissolver isso por meio de uma demanda judicial. Isso aqui pode, no exemplo, parecer muito tolo, parecer muito primário, mas quando você fala de, sei lá, grandes distribuidores, obrigações alternativas com múltiplos objetos mediatos, isso aqui começa a fazer muito mais sentido. Imagina aí uma fábrica com a oferta de insumos, e essa oferta de insumos vai seguir a regra da alternatividade. Se isso aqui acontecer, e vamos lá, são várias fábricas que compram de um determinado fornecedor. Se elas não entrarem em consenso em relação a essa condição de concentração, só vai ter um jeito de resolver isso, que é pela via judicial. Tranquilos? Muito embora a gente sabe que, na prática, isso aqui é resolvido em arbitragem. Beleza? Posso seguir? 254. Se por culpa do devedor, e aqui nós começamos a ver as condições do inadimplemento da obrigação, se por culpa do devedor não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo ao credor a escolha, ficará aquele obrigado a pagar o valor de que, por último, se impossibilita, mais as perdas e danos, que o caso determinar. Então, qual é a condição aqui do 254? O 254 ele está dizendo o seguinte: houve culpa do devedor, e essa culpa do devedor acarretou no inadimplemento da obrigação. Não foi possível cumprir a obrigação alternativa. Portanto, a escolha do credor foi prejudicada, as opções dentro dessa condição disjuntiva para o credor foram prejudicadas por culpa do devedor. Como é que eu resolvo isso aqui? Eu resolvo ficando para o credor obrigado a pagar o valor daquela coisa que por último se impossibilitou. Então vamos lá, eu vou voltar ao exemplo aqui do cachorrinho. Eu levei o cãozinho, queria aproveitar essa promoção, mas na verdade eu queria aproveitar a promoção para fazer uma tosa. Banho eu até faço em casa, mas eu queria fazer mesmo a tosa. Só que por culpa, vamos lá, por culpa do devedor, o tosador não participou daquele dia da promoção, o tosador não estava ali. Como é que eu, cliente, credor da obrigação, como é que eu vou me comportar para resolver essa situação? Ficará o devedor obrigado a pagar o valor daqui por último se impossibilitou. Eu queria a tosa. Vamos lá, eu olho lá na tabela, a tosa R$60, R$70. A tosa costuma ser mais cara que o banho. É o cara que entendedor de pet aqui. Mas vamos lá, via de regra, a tosa consegue ser mais cara. Então, eu escolho, tiro a concentração do devedor e digo, ó, eu quero o valor da tosa. E, eventualmente, se por acaso, aqui, só por título de ilustração, esse cachorrinho ia ser tosado para participar de um evento, de uma competição de cães e tal, e por conta da falta da tosa,
o resultado, o desempenho desse cão nessa competição foi prejudicado. Aí, além disso, caberá a cobrança também de perdas e danos. Evidentemente que isso é uma caricatura, mas para apresentar a possibilidade, inclusive, da inclusão das perdas e danos nessa condição. 255. Quando a escolha couber ao credor e uma das prestações tornar-se impossível por culpa do devedor, o credor terá direito de exigir a prestação subsistente ou o valor da coisa. Então, aqui ele vai... Uma das coisas não pode... Uma das alternativas não pode ser entregue. Não há como haver, por culpa do devedor, o cumprimento da obrigação. O credor vai escolher aquela outra ou o valor da outra e, se for o caso, acumular perdas e danos. Se por culpa do devedor ambas as prestações, não há como haver o pagamento. Se por culpa do devedor ambas as prestações se tornarem inexequíveis, poderá o credor reclamar o valor de qualquer das duas. Eu tenho um produto de 30, um serviço de 30, outro de 70, eu reclamo qualquer um desses valores, além da indenização por perdas e danos. Então, veja aí que nas condições alternativas, que aparentemente parecem ser mais benéficas para o devedor, em regra, por conta da concentração, quando esse devedor dá causa ao não cumprimento de uma ou de ambas as obrigações, a situação se volta contra esse devedor, e esse devedor, além de perder a concentração, ele pode chegar a ser cobrado em perdas e danos referente ao prejuízo que foi provocado pela não prestação da obrigação, pela não prestação de uma das obrigações naquela condição disjuntiva. 256, para concluir essa etapa: se todas as prestações se tornarem impossíveis sem culpa do devedor, extingue-se a obrigação, tal qual nós vimos lá na parte geral. Prezados, em relação a essa condição da obrigação alternativa, alguma dúvida? Ficou claro para vocês? Eu queria saber, professor, no âmbito de órgão público, isso também tem validade? Detesto a resposta que eu vou te dar, mas depende. Depende por quê? Porque essa validade aqui ela é plena entre civis. Quando eu estou diante do órgão público, eu tenho um princípio que vai imperar, que é o interesse, a primazia do interesse público. Então, a depender, a concentração ela será do órgão público na prestação. O órgão público entrega, dentro da sua concentração, aquilo que pode. É claro que você não afasta as responsabilidades civis, mas, de fato, é muito complicado aplicar essas regras tal qual se aplica na vida civil, na vida privada, para as relações com órgãos públicos. Mas tem algum ponto específico? Porque provavelmente tem alguma coisa aí que chama a atenção. É que no nosso caso, eu trabalho em órgão público. E aí, no nosso caso lá, se um fornecedor não entregou o material, a gente não paga enquanto não sanar. E tem que estar estipulado no contrato. Por isso que eu perguntei se tem que ser por escrito, porque lá é só por escrito só. Porque aí é muito mais a pacta sunt servanda do que propriamente a obrigação. O direito das obrigações vai na esteira do que a lei entre as partes acertou. Porque a ideia de uma pacta sunt servanda é que a vontade das partes, na forma de um contrato, cria leis entre eles. Cria lei ou leis entre eles. Então, o que você vai fazer é adequar o direito das obrigações ao direito dos contratos. E aí independe de ser órgão público. Aí é claro, o contrato existe tal qual existe porque é um órgão público. Uma exigência dentro daqueles critérios do trabalho dentro da administração pública. Mas a questão está muito mais voltada à condição do contrato, portanto, aquilo que determina o contrato, do que propriamente a... Vamos lá, o que vai acontecer nesse exemplo que você deu é o caso do 255. Se olhar aqui para o 255, o que vai acontecer é basicamente isso, a segunda parte do 255. Não é isso? Isso mesmo, professor, porque a gente tem no contrato, tem sobre as sanções, né? Ali só muda o nome, mas no caso nosso é as sanções. Aí vocês estipularam dessa maneira. Tira a concentração do devedor, não há concentração, portanto, e se a obrigação se tornar impossível por culpa desse devedor, ambas as prestações, portanto,
as múltiplas, vamos colocar, as múltiplas prestações não são cumpríveis, não são passíveis de pagamento, e aí o credor reclama o valor, no caso, retém o valor, e, além disso, se for o caso, o órgão público ainda pode pedir indenização pelas perdas e danos da falta do fornecimento. Não é isso? É sim, professor. Inclusive, ele pode ser penalizado de não poder contratar com um órgão público também, né? Que aí já é penalidade administrativa, né? Você tem as penalidades cíveis e aí também você tem uma penalidade administrativa. Como dito, ele não pode mais contratar. Exato, professor. Isso mesmo. Obrigado. Disposição, doutor. Vamos nós? Obrigações facultativas. As obrigações facultativas são obrigações com faculdade, redundância danada, né? Só me lembro do meme, mas vamos lá. Obrigações facultativas são aquelas obrigações com escolha, com a faculdade de substituição. Veja lá, eu tenho na concentração uma escolha que é pelas possibilidades. Eu tenho na condição disjuntiva uma escolha alternativa. Aqui eu tenho uma escolha substitutiva. Então, as obrigações facultativas são subespécies de obrigações alternativas, mas nas obrigações facultativas não há um segundo objeto definido. Se você tem uma obrigação facultativa, apenas um dos objetos dessa prestação foi previamente estabelecido. O outro vai acontecer de acordo com a casualidade, a partir daquilo que as contingências, que a realidade concreta, impuser ao cumprimento da obrigação. Se não, vejamos. Contudo, a prestação de ao devedor facultar de substituir a prestação devida por outra de natureza diversa, não delimitada anteriormente de maneira subsidiária, porque senão seria uma alternativa, nas obrigações, como exemplo lá o 1234. Enquanto eu falo sobre isso, se alguém puder fazer a gentileza de achar o 1234 e me ajudar com a leitura do artigo, eu fico muito grato. Mas, professor, pois não, doutora? Desculpa te interromper. Não há problema, fica à vontade. Posso tirar uma dúvida em questão à relação das obrigações alternativas e facultativas? Que eu estou pensando no caso concreto que a gente estava vendo, da jurisprudência. No caso, como era uma obrigação alternativa, ela tinha possibilidade de pagar, né, de cumprir com a obrigação dela, dando em dinheiro, em bens, ou então em nota promissória. Já na obrigação facultativa seria assim, ou dar em dinheiro ou em alguma outra coisa que é incerta, seria isso? Isso, dinheiro, você foi no ponto. Dinheiro ou qualquer outra coisa. Agora, essa qualquer outra coisa não pode ser estabelecida nos elementos constitutivos da obrigação, portanto, se ela o é, eu já mudo o requisito e, portanto, mudo a natureza da obrigação. Aí ela volta a ser alternativa. Entendi, professor. Muito obrigada. Professor? Pois não, doutor. Eu posso aproveitar e viajar um pouquinho também na maionese aqui, professor? Eu estou pensando aqui longe. Vamos lá, doutor. Com relação ao contrato, né? E se por um acaso as cláusulas elas colidirem com uma legislação especial, exemplo disso, né? Eu faço um contrato de compra e venda, um contrato entre as partes, né? Porém, né, entre as cláusulas, né, elas colidem, né, com o Código de Defesa do Consumidor, né? E nesse caso aí, aonde que vai prevalecer? A legislação específica, né, a especial, ou vai ser, no caso, a do contrato? Ela vai cair com uma cláusula abusiva? Eu pergunto isso porque eu não sei se eu estou viajando muito na aula do senhor, professor. Não tem isso. Vamos lá. Se a cláusula ela for nula por uma razão tal qual você apresentou, doutor, o que vai acontecer é que, por ela assim ser, ela será anulável. Então, a primeira condição é entender a razão para saber se é nula ou anulável, e aí, a partir disso, determinar qual é o objeto processual para afastar essa cláusula ou, quiçá, afastar o próprio contrato. Primeira coisa a ser feita é essa. Segundo, uma vez que você tem conflito de legislações, a legislação especial sempre derroga, sempre afasta a legislação geral. Então, entre uma regra geral de contrato entre uma regra específica de contrato
estampada a partir do parâmetro consumerista, você afasta a regra geral do Código Civil. Então, entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, você vai olhar primeiro se for uma relação de consumo. Porque se for uma relação meramente civil, esquece o CDC. Tem muita gente que confunde isso aí, tá? Não, tranquilo, professor. Não, é só mesmo exemplificando uma legislação especial ali. Eu entendi essa situação. Obrigado, professor. Foi legislação especial, assim, tendo a certeza de que se trata de uma legislação especial, derroga a legislação geral e vê se realmente trata-se de do emprego de uma legislação especial. Um exemplo, contrato de aluguel de imóveis empresariais. Você não vai resolver isso pelo Código Civil, nas obrigações do locatário e do locador geral. Você vai lá para a lei do inquilinato e, especificamente na lei do inquilinato, você vai ter uma disposição sobre essa modalidade de locação. Então, tem que ter esse calibre de entender o que você está tratando ali no caso concreto. Beleza. Obrigado, professor. Disposição. Então, vamos lá. Antes de mais nada, já que eu já vi aqui uns pop-ups de presente, é a hora de vocês... A janela é essa, viu? A janela é quando eu digo, ó, começou aqui as presenças, daqui a pouco eu digo, ó, cessam-se as presenças. Mas eu quase nunca faço isso. Mas vamos lá. Podem, por favor, manifestar a presença de vocês aí. Então, entendam que a obrigação... Se alguém achou o 1234 e puder dividir conosco, eu agradeço. Mas lembre-se que a obrigação alternativa, eu vou ter sempre... Eu não lembro se foi a doutora Débora que usou o exemplo. Se não foi, por favor, doutora que o fez, me avisa, me sinaliza aqui. Mas nas obrigações facultativas, eu vou ter sempre a clareza sobre uma das obrigações e a outra obrigação vai ser também da concentração do devedor em regra, mas essa concentração nunca poderá ser especificada para que eu não a confunda, eu não a misture com a obrigação alternativa propriamente dita. Sim. Pois não? Doutor, aqui, ó, artigo 1234. Aquele que restituir a coisa achada nos termos do artigo terá direito a uma recompensa não inferior a 5% do seu valor e a indenização pelas despesas que houver feito com a conservação e transporte da coisa, se o dono não preferir abandoná-la. Pronto. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho uma faculdade ou uma alternativa? O que vocês me dizem? Peraí, tô lendo novamente, professor. 1234. Nossa, esse computador aqui é muito lento. Alternativa, professor? E daí a pessoa escolhe uma ou outra? É, porque tá definido as formas com que ele pode recompensar, não é? Sim, ou de uma forma ou de outra, é alternativa, né? Ele pode recompensar, e até ele é claro em dizer como ele vai recompensar. Ele pode, o que mais? Ele pode receber restituição da coisa achada, ou indenização, ou, se o dono preferir, abandonar a coisa. Então, quando há uma condição como essa, e eu uso isso sempre como um exemplo de questões que trazem esse modelo de escolha concentrada do 1234, que na maioria das vezes as provas perguntam não, né? Afirmam que isso é uma faculdade, porque está dizendo que ele pode fazer isso, fazer aquilo ou abandonar, mas na verdade não é. Todas as vezes que você tiver clareza sobre os objetos da prestação, você está diante de uma condição alternativa, de uma obrigação de natureza disjuntiva. O professor, no caso, por exemplo, achou uma carteira de identidade, e aí ele pode cobrar por isso, é isso? Não, está dizendo o seguinte, o credor, que é o cara que achou a carteira, uma vez que ele chega para o... Mas o exemplo aí é de alguém que dá a recompensa, por exemplo, o sujeito achou, né? Então, quem achou é o credor. O devedor é aquele que vai supostamente receber.
Então, aquele que vai receber pode oferecer uma recompensa. O que mais? A questão dos 5%, né? O 5% é o percentual da recompensa, né? Recompensa, a indenização pelas despesas, Pronto, ou se o dono preferir abandonar, né? Então, o cara tem 3 alternativas aí. O dono do documento vai dizer, que bacana, eu já tinha colocado aqui um anúncio dizendo que eu dou R$50 para quem trouxesse a minha CNH. É muito mais caro fazer outra. Ou chega o cara e diz assim, você gastou tanto. Quanto é teu Uber? Então eu indenizo o que você gastou para vir me entregar a carteira. Segunda possibilidade. Ou não, eu já tirei outra carteira, essa daí não me interessa, vai embora. Condição alternativa. Só que o que tem de prova trazendo isso aí como condição facultativa não está na história. Inclusive prova de OAB. Feito? Então vocês já reconhecem, o treinamento de vocês já permite vocês reconhecerem a distinção entre uma alternativa e uma facultativa. Porque se lá no texto da lei tivesse assim, indenizar num valor de tantos, ou recompensar num valor percentual de tantos por cento do valor do bem, ou qualquer outra benevolência do dono do documento, do dono da coisa achada, aí tudo bem, você estava diante de uma possibilidade facultativa. Mas não é isso que diz o dispositivo, não é isso que diz o artigo. Tranquilo? Professor. Pois não. Estou lhe ouvindo, doutora, pode falar. Tira uma dúvida. Em um caso como quando uma pessoa perde um animalzinho de estimação, por exemplo, e ela esparrama cartazes falando que ela paga uma recompensa aí de R$500. A partir do momento que ela espalha cartazes com valor, a pessoa que achou esse animal, ela tem o direito a cobrar esse valor? Isso vira uma dívida? Vira uma obrigação. A dívida é o incumprimento da obrigação, é o não adimplemento da obrigação. Então, ela não pode, na hora, chegar e falar, puxa vida, só tenho 200. Não, se ela escreveu que ela tem que ela daria 500, isso abraço vira uma obrigação. Vira uma obrigação. Só tem um remédio contra essa obrigação. Vou adiantar aqui o carro. O remédio contra essa obrigação é ela usar da mesma publicidade, dizendo, eu não vou mais pagar essa recompensa. Da mesma maneira que a pessoa espalhou essa informação de que pagaria uma recompensa no montante de R$500, se ela não quer, ou sei lá, o cachorro apareceu, ela distribuiu 1 milhão de cartazes, o cachorro apareceu, evidentemente que ninguém vai trazer aquele cachorro, então essa não é razoável, né? Mas vamos lá, a pessoa se arrepende, eu vou dar um carro. Eu até acho que usei esse exemplo numa outra, não, foi num preparatório aí desses. Eu usei o exemplo, a pessoa diz assim, que é um caso concreto, viu? A pessoa diz assim, eu vou dar o meu carro, eu vou dar o meu carro, eu prometo o meu carro para quem trouxer o cachorrinho. Aí a pessoa encontrou o cachorrinho e foi levar. E aí o cara ia fazer o cumprimento da obrigação. Ele ia entregar, ele inclusive já estava com o documento do carro para fazer ali a transferência. Aí o cara que entregou o cachorrinho disse, não quero. Não quero, fica tranquilo, fica aí com o seu carro. Era inclusive uma pessoa de não muitas posses, aquele carro era bem de trabalho, bem de uso da pessoa, e quem entregou o bem achado não quis. Agora, se a pessoa fica em pé, abraço. O único remédio é esse sobre o qual eu falei para a senhora. Espalhar a mesma publicidade dizendo, não tem mais a recompensa. Quem que faz isso? Mas isso antes de achar o bichinho, né? Porque depois que achou, já era. O dispositivo civil diz que é na sequência, com a mesma intensidade, você divulga a informação contrária à obrigação que você contraiu. Entendi. Obrigada, professor. À disposição, prezada. É tipo uma errata que usam no caso dos mercados, é tipo isso? Mais ou menos isso, porque a publicidade ela tem que fazer a contrafé daquilo que você prometeu. Por isso ela tem que ser igual à intensidade. É igual a história do supermercado que você citou. Se você chega lá e essa errata ela não é clara, a lei do consumidor estabelece que vale a informação mais evidente, a informação mais perceptível para o cliente. Aí abraço. Você vai ter. E aí nós vamos começar agora. Vocês me permitem? Podemos seguir? Sim, doutor. Bora lá. Então vamos lá. Pessoal, tá tranquilo para vocês? É tranquilo, professor. Top a aula.
Então vamos embora. Vocês é que fazem a aula ser boa, pessoal. Eu estou aqui apresentando conteúdo. É da interação de vocês que a aula vira o que ela vira. Vamos lá. As obrigações quanto à divisibilidade e indivisibilidade. Então, nessa tacada, até a hora da conclusão da nossa conversa, nós vamos falar sobre obrigações divisíveis, indivisíveis e obrigações solidárias. Elas estão no mesmo, digamos assim, no mesmo pote. Que pote é esse? As divisíveis e as indivisíveis, eu olho o objeto, pela possibilidade ou não desse objeto ser fracionado, sem perder substância e valor, e nas solidárias eu olho para a quantidade de sujeitos. Então, divisíveis e indivisíveis. Objeto, possível ou não de fracionar, e os sujeitos que vão dar conta disso. Nas solidárias, eu olho só para os indivíduos. Vamos lá que tem coisa para a gente conversar aqui. As obrigações divisíveis ocorrem quando o objeto da prestação puder ser repartido, puder ser fracionado. Assim, cada credor terá o direito à sua cota-parte da dívida, assim como cada devedor só será obrigado também por sua cota-parte, assim nos diz o 257. Dessa maneira, permite-se o cumprimento parcial. Vamos lá. Cumprimento é uma dica valiosa. Cumprimento parcial é pagamento da obrigação? Sim ou não? Cumprimento parcial é ou não pagamento da obrigação, doutores? Não, tem que ser integral, né, doutor? Pagamento é só cumprimento integral da obrigação. Isso é majoritário na doutrina. Por que eu estou tendo cuidado de dizer majoritário? Você pega um doido igual o... Oh, meu Deus, quem é que trabalhava? O Negrão. O Teotônio Negrão, ele traz a teoria do adimplemento parcial. Só que essa teoria ela é minoritária. Isso para não falar nos julgados, onde não há, eu pelo menos nesse recorte dos últimos 10, 15 anos, não há entendimento firmado pelos tribunais superiores de validade parcial de cumprimento equivalente a pagamento da obrigação. Tranquilo? Mas tem doutrinadores, sim, que falam dessa teoria, mas ela não é aceita. Nem como majoritária, nem tampouco tem reflexo na jurisprudência. Reflexo positivo, reflexo efetivo. Mas vamos lá. Assim, permite-se o cumprimento parcial, fracionado da obrigação. Como ficará, portanto, para devedores e credores, assim nós veremos aqui na disposição que segue. 257. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigações divisíveis, essa é a palavra mágica, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais, guardem essas duas palavras, tá? Obrigações iguais e distintas, quanto os credores ou devedores. Essa obrigação será cumprida em partes, como eu destaquei, iguais. Portanto, eu tenho 3 devedores. Essa obrigação ela é divisível, então eu vou dividir para cada devedor 1/3 da responsabilidade com a obrigação. E ela é distinta, então cada devedor paga o seu 1/3. Ah, Fernando, se um devedor pagar o do outro, aqui, quando a obrigação é divisível, você pagou mal, paga 2 vezes. Você perdeu o que você pagou. Diferente das obrigações indivisíveis. Aqui, cada um paga a sua cota-parte, dividida de maneira igual, e cada um paga aquilo, de novo, né, usando a cota-parte, cada um paga aquilo que deve na sua fração. Então, vamos lá. Caio e Ivo, famosa trinca aqui, né? Caio e Ivo devem R$100 mil para Tício e Júnior. Como é que eu organizo isso? R$100 mil, se eu olhar só a pecúnia, se eu olhar só o dinheiro, se você olhar só o valor, esse objeto, ele é divisível ou indivisível? Divisível. Em regra, é divisível, né? Não tem nenhum problema enquanto você dividir isso aqui fracionando. Portanto, vamos lá. Olha a pergunta que eu vou fazer a vocês, tá? Quanto Caio deve a Tício? Ele deve metade desse valor? A Tício. Em dinheiro. 100 mil. Vamos lá. Caio e Ivo devem a Tício e Júnior R$100 mil. Valor devido pelos dois aos dois.
Aí o Júnior diz assim, Caio, eu estou precisando do meu pagamento. Eu quero que você me pague a minha cota pela sua responsabilidade. 257. Pergunto, quanto Caio deve a Júnior? 25 mil. 25 mil. Por quê? Porque Caio, se a dívida é de um objeto divisível, Caio deve a metade desse montante, que é 100 mil. Mas se eu tenho lá no polo ativo, portanto, como credor, 2 indivíduos, Caio vai dever a cada um desses indivíduos, no nosso exemplo é a Júnior, vai dever a metade deste valor, portanto, 25 mil reais. Pergunto, todos acompanharam o raciocínio? Na mosca, doutor? Sim. Ficou tranquilo nessa condição? Isso aqui é o mais simples. É a condição de uma obrigação puramente divisível. Redondinho para todo mundo isso aqui? Sim, doutor. Vamos embora. Aí a brincadeira começa a ficar mais bacana. Para o caldo engrossar com consistência, eu lembro a vocês dos conceitos que nos são oferecidos pelos artigos 87 e 88. Vamos a eles. 87 ele vai me dizer, vocês já sabem o que é bem, coisa com valor econômico aplicado. Então, bens são divisíveis, bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alterar na sua substância diminuição considerável do valor ou prejuízo do uso a que se destinam. E o 88 completa. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. Então, eu podia dizer o seguinte, que naquele contrato, eu enquanto credor, só receberia o todo, eu não receberia a parte. Aquilo que era outrora naturalmente divisível, que é o dinheiro, se tornou, por força de vontade das partes, também conhecido como contrato, indivisível. Vou dar um exemplo para além do dinheiro. Entregar como parcela 1000 sacas de café. Aqui é dar coisa incerta. Aqui é coisa fungível ou infungível? Do jeito que está aqui, quantidade e gênero. Fungível ou infungível? Fungível. Tranquilo. Então, isso aqui, por natureza, é divisível ou indivisível? Também divisível. Também divisível, mas eu posso dizer no contrato que eu só vou receber o cumprimento da obrigação, portanto, a obrigação só será paga se essas 1000 sacas de café forem entregues no dia tal, no lugar tal. Então, eu estou falando de forma e lugar de pagamento. Aqui, o que eu fiz? Por contrato, tornei o que é naturalmente divisível em indivisível pelo contrato. Há condições em que a coisa é indivisível por forma da lei. Nós já chegamos a elas. Mas tranquilo aqui, né? Obrigações indivisíveis. Ocorre quando o objeto da prestação não puder ser fracionado a cada credor. Deixa eu ler isso direito. As obrigações indivisíveis ocorrem quando o objeto da obrigação não puder ser fracionado e cada credor terá o direito de exigir de cada devedor o pagamento integral, mesmo sendo parciais os direitos e obrigações. Então, vamos lá. Eu pego algo que é indivisível. Que é indivisível nessas condições. Porque se eu divido isso, a substância é alterada, a diminuição considerável no valor ou um prejuízo do uso. Eu vou usar o exemplo clássico que a doutrina usa. Um carro. Se eu divido um carro, esse carro perde uso, perde substância, ele é um monte de peças, ele não é mais um carro. Não consigo mais usá-lo como carro. E, evidentemente, o valor dele despenca. Se não for num desmanche, né? Mas... aí é negócio ilícito, não é o caso. Mas, brincadeiras tolas à parte, eu só tenho prejuízo da divisão da coisa naturalmente indivisível. Tranquilo isso? Mas qual é o problema? Olha o que diz aqui o 258. A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou fato não suscetíveis de divisão por sua natureza, que é o caso do carro, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinada no negócio jurídico, que é o exemplo das sacas de café.
Quando eu falo por motivo de ordem econômica, via de regra, a própria lei vai estabelecer. Você quer que eu te dê logo de partida um exemplo de uma indivisibilidade da coisa por ordem econômica que tem uma repercussão legal? Pergunto, você pode pagar a alguém um valor inferior a um salário mínimo? A legislação trabalhista permite pagamentos fracionados, pagamentos inferiores a um salário mínimo nacional? Não. Não, doutor. Eu tenho uma compreensão econômica, portanto, há um motivo de ordem econômica que é Miguel Reale, né? Teoria tridimensional do direito. Fato, valor e norma. E aí eu aplico isso numa norma do direito do trabalho. Tranquilos? Tranquilo. As obrigações indivisíveis, meus prezados, elas ocorrem quando o objeto da prestação ou o fato não pode ser fracionado. Agora, essa não fração do fato ou não fração do objeto, do bem, eu prefiro chamar de bem, ela pode acontecer nas seguintes modalidades. Deixa eu só pedir aqui a gentileza do microfone, por favor. Quais são as modalidades? A primeira modalidade é a natural, é aquela situação do carro sobre a qual eu falei, voltando lá ao artigo 87. A segunda condição é a legal, que é exatamente uma condição que tem, na maioria das vezes, um fato gerador econômico, e isso é transformado numa legislação para regular a indivisibilidade daquele bem ou daquele fato. E é o exemplo do salário mínimo, é o exemplo da prestação de alimentos. Você deve um conjunto de 3, você inclusive é acionado nesse sentido, você deve um conjunto de 3 parcelas não pagas, e essas 3 parcelas não pagas dão causa à execução de alimentos, e o não pagamento dessas 3 parcelas, inclusive, tem a condição da prisão civil voluntária, portanto, a vedação da divisão de uma coisa que, por natureza, é divisível, mas que se torna indivisível por força da vontade das partes, que é o caso lá das sacas de milho, né, das sacas de café, desculpe, e judicial, quando decorre de uma decisão judicial em seu inteiro teor. Então, o juiz diz o seguinte: alguém tem uma obrigação de fazer, e essa obrigação de fazer consiste em pintar uma casa, pintar um determinado imóvel. Deixa eu ver aqui se não saiu. Não, ainda continua gravando. Prezados, eu estou atento à hora. De novo, eu peço para ficarmos um pouco mais. Algum problema para vocês? Se for esse o caso, a gente para e dá seguimento na aula que vem. Sem problema. Pode continuar. Vocês me cedem a esse tempo? Obrigado. Pode concluir. Usar da melhor maneira. Vamos concluir. Então, quando há uma decisão judicial, uma obrigação, ou melhor dizendo, um fato, olhando do ponto de vista daquilo que poderia ser dividido, um fato que é uma obrigação de fazer, que poderia ser fracionado, então ele pintaria primeiro a parte de fora, depois pintaria a parte de dentro, e essa obrigação de fazer não é cumprida, e o descumprimento da obrigação gera uma demanda, e aí você vai lá no judiciário, e como não é uma obrigação personalíssima, o juiz diz assim, ó, manda pintar a casa, agora manda pintar tudo, às custas do devedor da obrigação. Então, essa obrigação, o devedor não pode dizer assim, ah, não, então fala para o pintor só pintar a parte de dentro, mês que vem eu mando pintar a parte de fora. Essa obrigação, por conta da decisão judicial, é indivisível. Esse fato, que é a entrega da obrigação que poderia ser fracionado, simples e tranquilamente, por força de uma decisão judicial, não poderá mais. Com relação a essas obrigações, nós começamos a avançar em exemplos. Vejam vocês, o projeto da obra de uma construção da nova fábrica das organizações Tabajara, quem tem a referência aí está lembrando, no valor de R$100 mil, foram contratados, na verdade, né, os engenheiros Pedro Bó e fulano de tal, que respondem pela obrigação. Então, a gente já sabe aqui quem são os sujeitos ativos e passivos, portanto, os elementos subjetivos, assim como o elemento objetivo da obrigação já está claro aqui diante de nós. Tranquilo? Então, vamos lá. Quem responde pelas obrigações? Quem são os sujeitos passivos dessa obrigação? Nomezinho deles. É a empresa, professor? Perdão? No caso, é a empresa, porque eles representam a empresa? Não, olha só. A empresa, que é a credora da obrigação, as organizações Tabajara, contrataram 2 pessoas naturais.
os engenheiros Pedro Bó e fulano de tal. Quem responde pela obrigação? Os dois. Os dois. Cada dois. um na sua proporção, né? Em regra, seria isso. Só que essa obrigação aqui, ela é divisível ou indivisível? Indivisível, não seria? Porque é uma obra. É uma obra, né? É a realização de um projeto e uma obra. Então, eu consigo responsabilizar fracionadamente o Pedro Bó ou o fulano de tal? Não. Respondem os dois. Os dois. Vamos lá. E se somente o engenheiro Pedro Bó cumprisse com a obrigação? Foi cobrado, o prazo começou a chegar próximo do fim, ele viu lá a multa contratual, e aí ele disse, não, eu vou cuidar e vou entregar aqui esse projeto tal qual nós somos contratados. O fulano de tal não fez chongas, mas o Pedro Bó trabalhou. Como é que fica isso? Doutor, a empresa não responderia solidariamente pelo não cumprimento de um dos engenheiros? Mas veja lá, doutor, não há aqui, doutor Conrad, uma empresa. A figura da empresa a qual você se refere é a empresa contratante, é o credor da obrigação. Aqui há duas pessoas naturais que foram contratadas por uma pessoa jurídica. Então, quem responde aqui são os devedores da obrigação, o objeto imediato, uma obrigação de fazer, o objeto mediato é um projeto para a obra de construção da fábrica. Tranquilo? Então, quem responde aqui são os dois devedores da obrigação. Por quê? Porque eu não consigo dividir essa obrigação. Pela natureza dela, ela é indivisível. Aí, o que acontece? Na prática, só o Pedro Bó trabalha. Olha o que nos diz a legislação. 259, ele comanda da seguinte maneira. Prezados, o livrinho é fera, porque o livrinho dá resposta para basicamente todos esses casos concretos. E está aqui, para um parênteses bem rápido, está aqui a beleza desse Código Civil. Esse Código Civil de 2002, ele, em muitos aspectos, em outras há erros crassos, mas em muitos aspectos ele vai ao encontro da vida concreta. Ele tenta oferecer respostas ao que a gente chama de vida cidadã. Vamos lá. 259. Se havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. Então, quando o Pedro Bó faz aquilo que era para fazer, que os dois deveriam fazer, ele é responsável, ele não se afasta da responsabilidade pela dívida toda. Então, do ponto de vista do cumprimento da obrigação, está tudo ok. Mas aí segue o parágrafo único. O devedor que paga a dívida subroga-se no direito de credor em relação aos outros co-obrigados. Então, o que ele vai fazer? Ele pagou a obrigação. Ele entregou lá o projeto. Beleza. Agora, o fulano de tal não cumpriu com a sua parte. E aí ele se subroga, agora não mais como devedor, mas como credor de... Professor, pode falar. Em caso de morte de um dos dois, o que aconteceria? Vamos falar de resolução das obrigações. Quando a gente for falar lá na frente de resolução da obrigação, eu consigo te adiantar, mas vamos lá. A morte, nesse caso, afasta a obrigação de um devedor. Agora, há outras obrigações, eu não quero entrar muito nesse detalhe, há outras obrigações que nem a morte afasta. Sabe por que a morte afasta essa obrigação? Porque ela se trata de uma obra. Aqui eu tenho o caso de uma obrigação personalíssima. Você entende? Ele contratou o Pedro Bó e o fulano de tal. Então, se um dos dois morrer, aquele que morre se desobriga por conta da natureza personalíssima da obrigação. Se fosse uma obrigação... Mas o que ficou vivo, ele tem que cumprir tudo. Cumpre tudo. Porque, olha, o texto aqui, 259. Se havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. Então, o que morreu está livre, mas a obrigação continua a pesar sobre aquele que restou vivo. Ô, professor, Pode falar. Se surgisse uma subobrigação, digamos assim, o Pedro, ele cumpriu toda a obrigação, mas o fulano de tal não cumpriu a obrigação, certo? Então, é como se ele agora ficasse devendo a Pedro, que cumpriu a obrigação por ele? Ele fica devendo a ele não como uma subobrigação, eu diria uma obrigação derivada. A gente chama isso de direito de regresso. Eu não soube o termo, mas é basicamente essa linha de raciocínio, né? O raciocínio está certíssimo, doutora Débora. Ele segue
uma obrigação nova, porque ele agora se subroga, ele fica no lugar do credor e diz, Pedro, 50% do valor do trabalho você está me devendo, porque eu fiz tudo sozinho. É enriquecimento sem causa. Entendi. Na prática. Só mudou o polo ali, né? Só mudou o polo. Ele sai do polo passivo e passa, no caso Pedro e passa para o polo ativo, cobrando o Pedro que continua, fulano de tal, que continua no polo passivo. Como é que isso se resolve na vida real? Ele detém o pagamento. Ele diz, olha, nós vamos fazer aqui o que a gente chama de compensação. Então, na compensação, a gente resolve isso. Acabou. Ou seja, o Pedro pega o dinheiro e acabou. Acabou. Conversa. Porque o dinheiro que ele tem era o dinheiro que ele deveria passar para o fulano, mas ele não vai passar, ele faz uma compensação. As dívidas, digamos assim, as dívidas e as obrigações se encontram. 260. Se a pluralidade dos credores, se a pluralidade dos credores poderá cada um deles exigir a dívida inteira, mas o devedor ou devedores se desobrigam pagando. Então, vamos lá. Havendo pluralidade de devedores. Ele, como credor, ele pode ir em quem ele quiser. Vamos lá. O seu Creyson das organizações Tabajara chega para aquele com quem ele tem mais contato, que no caso é o Pedro, e diz assim, cara, o prazo da tua entrega da obrigação vai expirar. Tem a multa contratual. Eu vou te processar. É melhor tu cumprir a obrigação. Então, nessa condição, quem escolheu, aqui não é concentração é do devedor, ele é credor, é o dono da empresa cobrando, ele cobra ao devedor da obrigação. Então, ele pode cobrar a Pedro, mas ele também poderia cobrar ao fulano. Ele escolhe cobrar a Pedro. Tranquilo, aqui escrito no 260. E o que pode ser feito, no caso? O devedor ou devedores se desobrigam, com todo, no inciso 1, né? A todos conjuntamente, pagando a todos. Aqui, no caso, eu teria que melhorar esse exemplo, porque deixa eu fazer o seguinte, deixa eu avançar para o próximo, aí eu consigo voltar. Porque esse próximo, eu uso esse próximo exemplo para trabalhar melhor o 260. Vamos aqui. Duas vendedoras. Estou tentando usar aqui casos para deixar um pouco mais clara a aplicação prática dos dispositivos. Duas vendedoras. Eu confesso que aqui eu esqueci do segundo exemplo. Duas vendedoras, Ana e Maria, ganham como prêmio um carro 0 km por baterem um recorde de vendas do ano de 2020, da empresa na qual trabalham. Se a empresa entrega o carro de R$50 mil somente para a Maria, o que vai acontecer? Segundo questionamento, trate das repercussões para a devedora, no caso a empresa, mediante essas credoras. Vamos voltar aqui, agora vai fazer mais sentido. Vocês entenderam o exemplo, né? Vocês entenderam a situação, problema. Vamos voltar aqui para o que diz o 260. Pergunto, está tranquilo para todos? Esse último exemplo para mim está meio confuso. Vou voltar a ele agora, doutora. Era só tomar um grãozinho d'água aqui e eu já volto. Espera aí. Vou voltar ao último exemplo. Duas vendedoras, Ana e Maria, ganham um carro 0 km como prêmio por terem batido um recorde de metas de vendas no ano de 2020. Beleza. Quem são as credoras da obrigação? Maria. Ana e Maria. Ana e Maria. Beleza. Qual é o objeto da obrigação? O carro. Dar o carro, né? Divisível ou indivisível? Pode vender ele. Divisível pela sua natureza, né? Pela sua substância. Artigo 87. Dá para fazer uma charrete e dá para fazer um mondrongo, mas carro não é mais, né? Então, o que acontece? Se a empresa pega a chave do carro e diz assim, Maria, toma aqui o carro, é teu. Se a empresa faz assim, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, trate das repercussões para a devedora e para os credores, se isso acontecer. E aí nós vamos voltar para o 260. Vamos aqui para... Ficou melhor agora a situação, problema, doutora?
Eu creio que sim, professor. No caso, se fosse um carro, teria que dar um para cada uma, porque as duas bateram o recorde de vendas. Vamos lá. Boa. Agora eu entendi o ponto que está te gerando confusão. Vamos lá. Qual era o pagamento do prêmio? Aqui me faltou ser mais claro. Qual era o pagamento do prêmio? Para quem batesse o recorde, um carro. Mas é um carro para quem batesse o recorde. No caso, 2 pessoas bateram o recorde e, portanto, elas 2 se tornaram credoras dessa obrigação de dar coisa certa e infungível. Beleza? Beleza. Aí o que a empresa faz? Só tem um carro, né? A empresa entrega as chaves desse carro, faz a tradição simbólica, né? Entrega as chaves do carro na mão da Maria. Vamos olhar aqui para o que reza, para o que estabelece o 260. Se a pluralidade dos... Fernando. Se a pluralidade for de credores, então eu tenho um polo de vários credores, no caso, Maria e Ana. Se a pluralidade for de credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira. Então, a Ana pode cobrar o carro todo e a Maria pode cobrar o carro todo. Problema concreto, é indivisível, só tem um carro. Como é que a empresa resolve isso? Mas o devedor ou devedores se desobrigam pagando. Como é que um devedor paga? Nos termos do Código Civil, uma situação como essa. A todos conjuntamente. Então, ele vai lá e diz assim, vocês 2, conjuntamente, recebem esse carro? Se elas 2 toparem, beleza. Como elas vão fazer para dividir esse carro em o seu percentual de crédito, 50% para cada uma? Problema delas. Mas elas aceitaram conjuntamente receber o carro. 2, pagar uma, dando esta caução de ratificação dos outros credores. Então, vamos lá. Situação problema. Como é que a empresa poderia pagar de maneira correta a Maria? Se a Maria, ao receber as chaves, entregasse uma caução, olha só o que diz aqui o inciso 2, uma caução de ratificação. O que é isso? É um documento, é um contrato, na verdade, é um contrato de caução, é uma modalidade de contrato, no qual está escrito que aquela pessoa que recebe tem autorização dos demais credores para receber a obrigação. Então, ela está dizendo o seguinte, eu estou recebendo em nome próprio, mas os outros credores me autorizam a receber, porque aí depois a gente vai dar o nosso jeito. Ficou melhor agora? Agora sim. E aí, eu já sei, nos termos do inciso 1 ou do inciso 2 do artigo 260, como é que a empresa pode pagar, como é que, portanto, vai acontecer a repercussão. Doutor, pode falar, doutor. Então, no caso, só a Maria receberia o carro e aí ela autoriza, com esse calção, ela autoriza a pagar, mais para frente, a pagar a Ana também, é isso? Não, na verdade não é assim. Na verdade é assim, doutor, veja lá. A Maria pode receber o carro, dar o calção de ratificação para a empresa dizendo já está resolvida a obrigação. Com a Ana, me resolvo eu. Eu e a Ana, porque o que é de fato esse documento? São os outros credores dizendo assim, pode pagar para esse credor aí que está cobrando, porque assim, o credor ele pode ir lá e cobrar, não pode? Agora, para pagar bem, o que o devedor deve fazer? Então, tudo bem, vem todos e eu pago todo mundo junto. Eu só tenho o carro, então eu dou o carro para vocês, eu faço a tradição do carro e vocês se resolvem. Está todo mundo junto, faço esse pagamento, está bem pago. Ou vem só um dos credores. Só que esse credor que vem, ele tem que trazer esse documento. E nessa caução de ratificação, nessa garantia de ratificação, os outros credores vão dizer assim, eu concordo que a Maria receba o carro e depois nós nos acertamos aqui. A empresa não deve mais nada. Ela passa a responsabilidade para esse credor. Exatamente, passa a responsabilidade para o credor e aí os outros credores vão se subrogar no direito daquele credor. Se aquele credor não pagar, se aquele credor não ratear o valor, o que eles vão fazer? Eles vão demandar em subrogação contra o credor e não contra a empresa devedora. A empresa já cumpriu a obrigação, se fez nesses 2 parâmetros. Beleza? Ficou tranquilo agora? Doutor. Tranquilo. Porque olha o ajuste. A empresa quer... E o que vai definir qual que vai receber? Não entendi, desculpa.
O que vai definir qual das duas vai receber? É por sorteio? Não, é o acordo delas. Por exemplo, para Maria chegar lá sozinha, para ela levar a caução de ratificação, ela tem que ter combinado essa vontade com a outra credora. Porque se ela chegar lá de mãos abanando e disser assim, ah, não, somos duas credoras, mas eu cheguei primeiro e eu quero cobrar, a empresa não é obrigada a pagar no CAPT 260. Ela só vai pagar de forma correta professor, numa dessas modalidades. Pode falar, doutora. e se por um acaso essa empresa não fizer esse documento de ratificação, a outra credora pode entrar e exigir um carro também? Se esse documento não for dado em garantia, em caução, e mesmo assim a empresa entregar o carro a essa credora que buscou, abraço para a empresa. Porque ela não se eximiu da responsabilidade da obrigação junto aos outros credores. Esse documento, essa caução de ratificação, ela não é, mas ela representa uma comprovação de pagamento. Por isso que eu não estou usando o termo certo, que é recibo. Ela não é um recibo de pagamento. Ela é uma comprovação de que o pagamento foi facultado a todos os credores, mas que uma das credoras representou as demais. E está aqui a prova. Tá pago. Não tem mais que cobrar. Pode falar. Caso não haja essa caução, né? Vamos supor que a Maria pegou o carro, mas não teve nenhuma comprovação de que a empresa de fato passou esse carro para as duas que mereciam, né, ter recebido esse prêmio. No caso, a empresa, caso a Ana vá atrás e recorra e peça o prêmio dela, a empresa deveria pagar o valor de 50 mil, digamos assim, ou de 25 mil, que seria a parte que caberia a ela? Vamos lá. Ela provavelmente vai pagar o valor de 25 mil e vai processar Ana por um negócio chamado evicção de direito. Eu não vou nem entrar nesse negócio da evicção. É lindo a evicção, o contrato de evicção, mas eu vou deixar para uma outra ocasião. Mas o que a empresa vai usar? Vai usar essa ferramenta, esse remédio processual, que é o distrato por evicção, e vai cobrar da Maria os 25 mil que a Maria indevidamente recebeu. Porque a empresa deve a Maria 25. Vocês concordam? Se o carro é 50? Então, o que ela fez? A empresa é solidária na obrigação porque não pagou bem, não respeitou o 260. E a Maria não pode ter enriquecimento sem causa, porque ela ficou com 25 que não é dela. Então, a empresa paga 25 a Ana, dos seus próprios custos, e cobra da Maria com evicção, perdas e danos, aí vai mandar aço. Então, vai cobrar 25 mil mais as perdas e danos da Maria. Tranquilo? Sim, entendido. Vamos aqui para o 261. Se um dos credores receber a prestação por inteiro, a cada um dos outros assistirá o direito de exigir dele em dinheiro a parte que lhe é cabida no total, que é exatamente o que aconteceu aqui com a Maria e com a Ana. Então, a Maria foi autorizada a Ana a receber o bem, só que a Maria depois vai ter que se virar e vai ter que dar em dinheiro aquilo que é devido a Ana. Tranquilo? 266. Se um dos credores remitir a dívida, portanto, perdoar a dívida, a obrigação não ficará extinta para os outros, mas estes só a poderão exigir descontado a cota do credor remitente. Remissão, vocês já sabem que é perdão. Então, vamos lá. A Maria foi lá receber o carro, e aí o empresário chorou, disse, mas eu não queria pagar mesmo esse carro, eu não achava que ninguém ia bater essa meta. Na verdade, eu estou quase falindo. Se eu tiver de lhe dar esse carro, eu vou quebrar. Aí passa o maior papo na Maria. Aí a Maria diz, quer saber? Não quero mais esse carro, não. Ela pode abrir mão do carro? Sim ou não? Não. Não. O que ela pode perdoar? A cota parte a dela. Parte dela. E aí a Ana não vai mais receber o carro. Na vida prática, o que pode acontecer? A Ana recebe o carro e indeniza a empresa os 25 mil, ou a Ana converte o valor devido pela empresa, recebe, portanto, em dinheiro 25 mil reais. Então, essa remissão, ela só surte efeito naquela relação pontual entre o devedor e o credor que dispensa esse devedor da obrigação.
Parágrafo único. O mesmo critério se observa no caso da transação, da novação, da compensação e da confusão. Fiquem tranquilos, porque na sequência do nosso curso, nós vamos tratar sobre cada um desses... Me desculpem. Nós vamos tratar sobre cada um dessas modalidades de obrigação, que na verdade são contratos. Transação, novação, compensação. Ó, aquela história lá da dívida que nós falávamos lá do Pedro e do fulano. O que eles vão fazer? Uma compensação, porque o Pedro passa a ter um crédito contra o fulano, mas ao mesmo tempo o fulano, pelo mero cumprimento do contrato, supondo que o contrato tivesse sido cumprido pelos dois, também teria um crédito com o Pedro, só que Pedro tem uma dívida a ser cobrada do fulano, que não fez a sua parte. Então, eles fazem um encontro de contas. O nome disso é compensação. Novação, você pactua uma nova dívida, você faz uma nova dívida. Você deve X, bota aí uns juros em cima, sai devendo X mais 10%. Então, essas modalidades de contrato, nós vamos tratar a respeito delas. Mas o que eu quero dizer aqui no parágrafo único? É que, se isso acontecer, só vai exercer vantagem esses negócios jurídicos para aquele que fez. Portanto, só entre o devedor e o credor isso aqui vai valer. Isso aqui não vai afetar aos demais. Vamos supor, a Maria chega ouve toda aquela conversa, né? E chega lá para o dono da empresa e diz assim, tudo bem, você não me paga o carro agora, você paga só o que você deve à Ana, mas você vai me pagar esse carro daqui a 1 ano com juros de 5% ao mês. Aí o cara, putz, mas é melhor do que dispor dos 25 pau agora. Vou rolar essa dívida. E aí foi feita uma novação. Mas essa novação não prejudica o direito da Ana. É isso que diz o parágrafo único. Para a gente já ir avançando para o fim, e prometo que já vou terminar mesmo, já abusei demais da paciência e da boa vontade de vocês. Deixa eu só olhar o que a doutora escreveu. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Vou fechar aqui, tá? Vou deixar na próxima aula para tratar sobre as obrigações solidárias. Deixa eu fechar aqui as obrigações. As obrigações indivisíveis, ainda nos termos do artigo 263, diz: perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolve em perdas e danos. O que é essa qualidade indivisível? É o perecimento do objeto por culpa do devedor. Lembra lá do carro que ia ser pago para quem batesse a meta? Um dia antes da constatação de quem foram os ganhadores daquela competição e que, portanto, receberiam o carro, há um incêndio culposo por negligência do dono da empresa. E nesse incêndio, o carro vai para o Zinabre. O que aconteceu? Aquela obrigação, que era indivisível, se torna pagável por perdas e danos. A única maneira de recompensar aquelas pessoas é indenizando-as no valor respectivo do bem que seria dado. E aí, nessa condição, ela não é mais uma obrigação indivisível. Mas olha o que diz o parágrafo 1º. Se, para o efeito do disposto nesse artigo, houver culpa de todos os devedores, responderão todos por partes iguais. No caso aqui, só tem um, não vai fazer muita diferença. Parágrafo 2º. Se for de um só a culpa, que é o nosso caso, ficarão exonerados os outros, respondendo só esse pelas perdas e danos. Então, vamos supor que tinham 2 sócios. O sócio responsável pelo incêndio, responsabilidade culposa pelo incêndio, só esse sócio vai pagar as perdas e danos e o bem. O outro sócio paga só, vamos lá, cada um deve 25 mil. Alguma dúvida disso? Só que o que deu causa, aquele, sei lá, que ficou fumando e deixou o cigarro cair perto da cortina, que gerou o incêndio, que destruiu o carro, esse que deu causa culposa ao incêndio, além de pagar os 25 mil que deve, vai pagar todas as custas de perdas e danos referentes ao prejuízo que deu causa. Beleza? Essas são as regras gerais das obrigações indivisíveis. O que eu vou pedir a vocês? Nesse material que eu vou disponibilizar, já estará as obrigações solidárias. As obrigações solidárias, elas precisam ser examinadas por vocês e na aula que vem nós iniciamos a aula falando de obrigações solidárias e damos seguimento falando de cumprimento e pagamento das obrigações. Pode ser assim?
Pode sim, professor. Pode. Sim, senhor. Claro, professor, pode sim. Maravilha. Doutoras e doutores, mais uma vez, muito obrigado aí pela imensa paciência que vocês têm conosco. Eu fico com um dó danado de avançar no conteúdo e, portanto, prejudicar a qualidade. Então, eu uso esse tempo de maneira em que eu consiga entregar o máximo de conteúdo possível para vocês, razão pela qual eu agradeço a compreensão e a paciência de todos. Que isso, Doutor. professor. Obrigado. Valeu, doutor. Boa noite, professor. A aula, o senhor quer que faça... Boa noite a todos. Boa noite. Perdão, doutor, eu não consegui te ouvir. Para a próxima aula, o senhor quer que faça o plano de aula? Já avancem no plano de aula da aula 4. Nós trabalharemos na aula que vem com o conteúdo da aula 4. Boa noite. Ok, boa noite, professor. Boa noite a todos. Valeu. Bom descanso para cada um de vocês. Se cuidem até semana que vem. Professor, eu posso fazer um pedido? Pode, eu só vou fazer uma coisa. Boa noite, doutor. Eu vou só desligar a gravação e eu fico aqui à disposição de todos vocês, tá? Ok.